pelas nossas vibrações, pelo nosso direcionamento mental, em um só interesse, que é receber de Deus Pai Todo-Poderoso as energias que virão fortalecer os nossos espíritos, dentro do objetivo que todos nós desejamos em nossa caminhada espiritual. O que desejamos? Desejamos, na nossa consciência física, primeiramente, a vencer as nossas dificuldades de ordem material. Pois vejam bem, se vocês se perguntarem, se vocês se avaliarem, vocês dirão a Deus Pai Todo-Poderoso: me ajude a resolver tal coisa. E essas tais coisas são de ordem material. Aí eu pergunto a vocês: e as necessidades de ordem espiritual? Porque quando se resolvem as necessidades de ordem espiritual, se fortalece para resolver as questões de ordem material. Mas veja bem, para resolver as questões de ordem material, de ordem espiritual, necessitamos, assim como as coisas de ordem material, de ter o trabalho, a dedicação, o objetivo e principalmente o interesse. Você não resolve a sua situação de ordem material se você não trabalhar para resolver, se você não se movimentar, se você não se dedicar para alcançar seu resultado. Você não passa nas provas se não estudar. Você não alcança maior vendas em sua atividade se não apresentar o seu produto e não o trabalhá-lo. E assim todas as outras atividades que você tem de ordem material. A ordem espiritual é a mesma coisa, e até um pouco mais. Não se evolui sem trabalho. Não se evolui sem uma dedicação. Não se evolui sem uma disciplina. Não se evolui sem um objetivo e principalmente sem interesse. Se esperarmos que as coisas aconteçam sem que tenhamos esforços, não vai haver resolução dos nossos assuntos espirituais. Então tem que existir o nosso trabalho espiritual coletivo, que fazemos dentro do templo, e o nosso trabalho individual, que é o nosso esforço de estar dentro de uma disciplina, que nos faça estar dentro de uma ordem moral, uma ordem espiritual, uma ordem de evolução na luz. E ao estar dentro dessa ordem, você vai perceber que você tem uma exigência a si próprio, que é a evolução. Todo espírito que está no universo está em busca de evolução. Evolução do ponto em que se encontra. Então vejamos a situação de um espírito, ou de um ser, qualquer que seja. Ele tem que buscar evolução espiritual, porque se as três posições que se colocam são as seguintes: ou evolui, ou estaciona, ou regride. Se você regredir, você regride para as trevas. Ninguém quer regredir para as trevas. Ou você se acomoda, deixa as coisas acontecerem para você sofrer as consequências depois pela perda do seu tempo. Ou você trabalha e alcança uma evolução. E essa evolução terá a velocidade da sua dedicação. Terá o crescimento de acordo com o seu interesse. Porque, veja bem, nós viemos para a Terra, reencarnamos como espíritos. E como os próprios mentores nos falam, são consciências. Vocês deixam uma consciência espiritual e descem para um corpo físico para reencarnar e se desligam dessa consciência espiritual e formam uma nova consciência, que é uma consciência física. Quando desencarnam, unifica a sua consciência física com a consciência espiritual que você já possuía. E assim nós levamos da nossa consciência física os nossos registros que passamos durante toda a nossa vida para unificar com a nossa consciência espiritual. E o que nós levamos? Vitórias ou derrotas, alegrias ou arrependimentos. É isso que é a bagagem de um espírito. Não se carrega outra coisa. Então, quando se passa pela Terra como consciência física que nós somos, nós registramos em nossa mente tudo aquilo que vivemos, tudo que fazemos, tudo que desejamos, tudo que pensamos. Não se esconde nada da espiritualidade, não se esconde nada da nossa própria consciência. Então, quando você faz a sua atividade, a sua vida terrena, você está pesando ou aliviando a sua própria consciência. E assim trabalhe dentro desse objetivo, pois veja bem,
As oportunidades de estar encarnado é de uma ordem grandiosa para qualquer espírito, porque quando se reencarna, se encarna com um grande objetivo. É usado o magnetismo do corpo para que esse magnetismo filtre as energias que estão pesando em nossa consciência espiritual. Nós viemos deixar no corpo físico as impregnações do nosso espírito. Então isso é a riqueza de uma reencarnação. É a experiência de vivida em um campo onde as energias são negativas e positivas ao seu arredor, e você tem o direito de escolher em qual delas você quer se conectar, pois está vivendo na Terra e a Terra é formada dessa forma. Meus irmãos, a espiritualidade tem nos cobrado muito sobre essa questão de evoluir. E quando se fala evoluir, a gente fala trabalhar para evoluir, trabalhar para ter a consciência mais leve. Então, trabalhar para que a gente possa levar o nosso espírito a um retorno espiritual, onde ele possa seguir a sua eternidade com maior leveza, menos remorsos e maior alegria da jornada que ele fez aqui na Terra. Mas, meus irmãos, veja bem, vamos avaliar as oportunidades que temos aqui. Você tem toda a oportunidade de trabalho, mas olha a valia do seu trabalho. O trabalho tem que trazer resultado para outros. Você não evolui tentando construir para si próprio. Você só evolui quando você doa a sua energia, quando você doa o seu trabalho em favor de outro. Aquele que tenta fazer por si só não evolui. Aquele que tenta se encher de informações e não consegue praticar as informações que absorveu, também não evolui. A espiritualidade maior precisa de obreiros, de trabalhadores. E o trabalhador, ele cresce com o seu trabalho. Então é importante que a gente se preocupe com o que nós fazemos com o nosso próprio tempo. E não vivemos aquela crença de que eu vou pedir. Eu estive conversando com pessoas que falam, não, eu vou pedir a espiritualidade, eu vou pedir a Deus. Meu irmão, existem bilhões e bilhões de espíritos no universo fazendo pedidos. E a resposta é uma só. Aqui está a energia que você precisa para ter saúde, para trabalhar. Agora trabalhe. Porque ninguém pode mudar a sua consciência. Ninguém pode mudar a sua essência espiritual, apenas você próprio. Deus Pai Todo-Poderoso nos deu uma essência espiritual, que é a base do nosso espírito. E essa essência espiritual tem a sua consciência. E essa consciência tem o direito de fazer as suas escolhas. Então é você que decide o que você quer fazer. E assim, digo a vocês, não percam tempo. Não percam tempo fazendo programações que não se realizam. Não percam tempo deixando as coisas para depois. Trabalhe porque você precisa de resultados, precisa de produtividade. Meus irmãos, graças a Deus. Mas o que é uma evolução de um espírito? A evolução de um espírito está na mudança do seu teor vibratório. O que é isso? Está na sua transformação em luz. O espírito se torna mais evoluído de acordo com o maior grau de luz que ele possui. É assim em todo o universo. E para adquirir maior grau de luz, os espíritos buscam sim trabalhos e buscam experiência e buscam conhecimentos. E tudo dedicado a purificar o seu corpo e a sua consciência espiritual, para que possa atingir graus mais elevados de vibração, graus mais elevados de intensidade de luz. Isso é que faz a evolução de um espírito. Mas para que ele consiga isso, nós lutamos em duas frentes. Uma, na desimpregnação. O que é a desimpregnação? É não deixar que dentro de você entre os miasmas negativos. O ódio, o ressentimento, mágoa, maledicências, conversas carregadas de teores negativos, pensamentos negativos, tudo isso é contaminação. E essa contaminação passa pelo seu corpo físico, você não percebe, porque o nosso corpo físico não registra essa vibração energética. Mas o seu corpo espiritual absorve tudo que você movimentou pelo seu ato, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos. Ali você pesa o seu corpo espiritual. Quando você vai fazer a sua elevação vibratória
para estar mais próximo da luz, você não consegue. O espírito está pesado, a densidade do corpo espiritual está pesado porque ele se contaminou. Mas ele se contaminou pelos ressentimentos, pelas palavras, pelas mágoas, pelas palavras e pensamentos que não deveriam ter sido externizados. Então aí você não está em condições de estar com os mentores de luz. Você não está em condições de estar com aqueles que já atingiram um pedestal mais elevado. Aí você pergunta, mas eu fui muito bom. Veja bem, não se confunde bondade com ausência de maldade. Você não fez o mal, mas não fez o bem. Então você não é bom. Você é omisso. Você não trabalhou, nem para o outro, nem para si próprio. Então, tenhamos em nossa consciência a nossa objetividade. Elevação vibratória do seu espírito, que se faz em contato com a luz. Se faz na busca do trabalho espiritual, se faz na desimpregnação do seu corpo espiritual e da sua mente. Não contamine o seu espírito. Seja humilde, meu irmão. Simplicidade e humildade. Eu falo sempre. Porque você se calar diante de outro é mais uma atitude de defesa sua do que propriamente uma derrota, como você pode pensar. Às vezes a gente fala, eu não vou calar, porque eu não sou de calar. Já escutei isso. Bom, você não é de calar porque o seu ego não deixa você calar, o seu orgulho não deixa você calar. Mas o que acontece com as suas palavras? Se contaminam. E se você tivesse sido humilde, você não contaminava, você não teria várias gerações para tirar essa contaminação de dentro do seu corpo espiritual. O humilde que sabe calar, o humilde que sabe ouvir, que sabe conviver entre as pessoas sem se contaminar. Esse é o grande sábio. Essa é a grande sabedoria. Imagina só, você vive na terra rodeado de pessoas com os mais diversos interesses, com os mais diversos níveis de pensamentos e vibrações mentais, e não se contamina, porque você é humilde para calar, você não se sente vitorioso por não impor a sua convicção a outro, não há necessidade de convencer as pessoas daquilo que você acha que é a sua verdade. Então você se expõe, você se apresenta. Se é aceito, muito bem. Se não é aceito, não há problema. Então isso é a sabedoria de saber conviver sem contaminar. E assim você vai se construindo. Você vai construindo dentro de você o novo ser de luz a cada dia. E isso é uma obrigação que você tem que fazer para si próprio. Se construir a cada dia. Não se destruir. Chega no final do dia, olhe para você mesmo e se pergunte, o que eu fiz hoje? Eu construí mais um degrau em minha escalada ou eu me destruí e regredi um passo? E assim você faz as suas análises, porque isso é muito sério. Meus irmãos, eu falo para vocês, é muito sério porque a gente trabalha com espiritualidade maior e tem nossas oportunidades nos contatos espirituais de ver espíritos lamentarem por não ter feito e lamentarem por terem feito errado. E a dificuldade que é de um espírito de se desconectar daquilo que ele fez a ligação indevida há algum tempo. Isso é muito sério, é muito grave. A espiritualidade trabalha muito, como Carla falou na leitura, isso e Emmanuel transcreveu nos livros, toda a espiritualidade trabalha. A espiritualidade não descansa, estuda, constrói, busca fórmulas para evoluir, busca fórmulas para desimpregnar a mente, traz situações para o seu povo terreno, para ajudar os outros, porque a evolução é coletiva. Intui, aí o encarnado não escuta, intui de novo, o encarnado não escuta, tenta outras fórmulas, o encarnado não escuta, procura uma pessoa amiga para transmitir a palavra, aquela que não quer escutar. Aí a pessoa fala, o tutelado dele não acredita. E assim é a luta do mentor de cada um
para tentar mostrar a você o caminho certo. Então não se perca pela inércia e não se perca pela improdutividade. Meus irmãos, graças a Deus. E assim nós pensamos também diante do que temos pela nossa caminhada e temos que fazer. A Terra passa pelas suas modificações e existem vários níveis de conhecimento dentro do sistema terreno. Os conhecimentos mais adiantados em termos de evolução espiritual e os vários intermediários e os conhecimentos de baixo teor vibratório. Graças a Deus soubemos fazer as nossas boas escolhas e sabemos buscar o conhecimento de elevado teor vibratório. Então isso nos coloca dentro de um campo magnético de luz que nos faz despertar a consciência, nos faz pensar. E dentro desse exercício eu quero passar para vocês a individualidade, o trabalho da individualidade, que você tem que estar com você mesmo. Você tem que fazer as suas orações certo, mas a sua palavra. Aprenda a dizer você próprio para Deus. Porque ao falar, você emite o que há de essência dentro de você. Então jogue a sua essência para fora, positiva ou negativa, ou intermediária. Porque quando você conversa direcionada à luz, não direcionada ao seu campo mental. Porque ao fazer a oração, você não pode limitar o alcance da sua oração ao seu campo mental, à sua imaginação. Então você não fala aquelas palavras repetidas, imaginando que elas estão chegando fora do sistema espiritual terreno. Então você direciona a sua mente a uma grande luz, imagine uma grande luz sobre você e fale para essa luz. E procure sentir essa luz. E fale aquilo que você pensa, de amigo para amigo. Você e seu mentor espiritual que é seu amigo. Você e o Mestre Jesus que é seu amigo. Você e Deus Pai Todo-Poderoso que também é seu amigo. E assim você fala: olha, eu estou aqui na Terra, sou uma consciência aqui perdida aqui, sem muitas informações. Eu penso que o que eu faço é suficiente para a minha evolução, mas percebo que não, porque vejo histórias de pessoas que viveram como eu e que tiveram dificuldades de se adaptarem aos planos espirituais. Eu preciso encontrar melhores respostas. E assim você pede a Deus Pai Todo-Poderoso, pede ao seu mentor: me dê melhores respostas, porque eu estou buscando compreensão. E só de estarem aqui hoje, vocês já encontraram um caminho. E vocês percebem que nós não estamos falando palavras e histórias repetidas, estamos apontando direções. Porque é isso que a espiritualidade tem feito, apontado direções e com muita preocupação. Porque o sistema passa por transformações. E os conhecimentos intermediários têm que se evoluir. Os conhecimentos baixos têm que deixar de existirem. Porque os conhecimentos aprisionam as mentes. A mente aprisionada naquele conceito intermediário ali, ele não modifica. E ali você não cresce espiritualmente. Mas por que você não cresce espiritualmente? Porque a sua consciência está onde está a sua mente. Onde está a sua mente está a sua consciência. Onde está a sua consciência está o seu ser espiritual. Então, se sua mente está dentro de um conhecimento intermediário, você está no nível intermediário de evolução. E graças a Deus vocês estão aqui e podem perceber que estamos trabalhando um nível mais elevado no campo energético, no campo vibracional. E assim nos despertamos para Deus e ofertamos a nossa consciência uma captação de energias que irão nos fazer pensar melhor e sentir melhor e compreender o objetivo de Deus Pai Todo-Poderoso ao nos colocar aqui na Terra. Compreender que Ele quer a evolução dos nossos espíritos. Ele não quer a nossa riqueza material. Precisamos trabalhar materialmente para o nosso sustento, isso é certo. Mas não podemos nos apegar e dar mais valor àquilo que não precisamos do que aquilo que o nosso espírito necessita para a sua evolução e sua eternidade. Graças a Deus. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos dê a sabedoria e o despertar das nossas consciências, para que a nossa evolução seja conquistada a cada dia, e que cada dia nós possamos nos construir em um novo ser cada vez melhor. Graças a Deus. Assim agradeço a todos vocês por terem me escutado.